Carboidratos são compostos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e podem ser classificados inicialmente levando em consideração, no caso dos monossacarídeos, a quantidade de carbonos existentes na molécula ou até mesmo o grau de complexidade desses carboidratos. Os monossacarídeos são as menores unidades de um carboidrato. Elas não sofrem hidrólise, portanto, podem ser absorvidas diretamente no nosso intestino. Glicose, frutose e galactose são exemplos de monossacarídeos, que possuem 6 átomos de carbono em sua composição. Monossacarídeos que possuem 6 carbonos são chamados de hexose e possuem função energética. Já o carboidrato que possuir 5 carbonos será chamado de pentose. A ribose é um carboidrato de 5 carbonos com função energética bem importante para os nossos músculos. Além de função energética, as pentoses também têm função estrutural, pois elas estão lá presentes na estrutura formadora dos ácidos nucleicos. Pode ser os dois? Sim. Pode ser energético e pode ser, simultaneamente, estrutural. Agora, se 2 monossacarídeos se ligarem, formarão os disacarídeos, que podem ser maltose, sacarose e lactose. A lactose é formada por glicose e galactose, sacarose por glicose e frutose e a maltose formada por 2 moléculas de glicose. Agora, se vários monossacarídeos estiverem ligados entre si, eles podem ter funções diferentes. Energeticamente falando, os polissacarídeos com essa função são as moléculas de amido presentes nos vegetais e glicogênio presente em células animais. Estruturalmente falando, a celulose é um carboidrato que confere uma maior resistência às células de algas e vegetais, assim como a quitina, que é um carboidrato nitrogenado presente na formação do exoesqueleto de artrópodes. O glicocálice é um conjunto de glicolipídios e glicoproteínas localizados na face externa da membrana celular, que confere a essa célula uma identificação, como por exemplo no caso dos eritrócitos, que o glicocálice determina o tipo sanguíneo do sistema ABO. As bactérias possuem uma parede celular formado de um polissacarídeo chamado de peptídeo glicano, que é a união de polissacarídeos com peptídeos que forma essa parede celular que pode ser identificada através do método de coloração Gram, classificando as bactérias como gram-positivas ou gram-negativas. O ácido hialurônico é um carboidrato de preenchimento localizado na região extracelular, preenche espaços extracelulares. E, só para salientar e fixar, glicocálice, celulose, quitina e peptídeos glicanos também são exemplos de polissacarídeos. Então vamos começar falando sobre os monossacarídeos, mas por um caminho um pouco diferente. Vamos imaginar a radiação solar incidindo em um ser fotossintetizante, como um vegetal. Esse vegetal pode absorver do ambiente água e gás carbônico para converter a energia luminosa em energia química acumulada em moléculas de glicose. Vamos entender um pouco melhor sobre esse monossacarídeo. Ao analisarmos a molécula da glicose, podemos observar um grupo aldeído. O grupo aldeído ele é caracterizado por um grupo carbonila ao final em uma extremidade de uma substância. Mas, além do grupo aldeído, a molécula de glicose também possui hidroxilas ligadas a carbono, o que caracteriza como uma substância chamada de álcool. Portanto, a molécula de glicose é uma função orgânica mista, composta por álcool e aldeído. Como existe mais de uma hidroxila, nós vamos dizer que é um poliálcool. E como também é um aldeído, vamos chamar de
poliálcool-aldeído ou simplesmente de aldose. Porém, não é dessa forma que as moléculas de glicose são encontradas no ambiente, porque em meio aquoso ela sofre uma alteração. Ela vai se apresentar em sua forma cíclica. E é assim que nós veremos a molécula de glicose daqui para frente. A principal função da molécula de glicose é nos fornecer energia para todas as nossas atividades. A molécula de glicose ela é quebrada na glicólise, originando poucas moléculas de ATP. Porém, o produto final da glicólise, o ácido pirúvico ou piruvato, ele ainda é capaz de ser convertido em mais ATP, isso na respiração celular. O próximo monossacarídeo é a frutose, e também tem como fórmula C6H12O6. Então, a molécula de frutose e de glicose são iguais? Não, elas são muito parecidas. A planta produz a molécula de glicose e pode converter parte dessa glicose em frutose. As moléculas de glicose e frutose, elas são isômeras, ou seja, possuem os mesmos átomos, com a mesma quantidade, porém organizados de uma forma diferente. Essa organização vai determinar funções químicas diferentes. Assim como a glicose pode ser convertida em frutose, a frutose também pode ser convertida em glicose. Se nós observarmos a molécula da frutose, o grupo carbonila, ele está agora entre carbonos e não mais em uma extremidade. Isso representa uma função orgânica chamada de cetona. A molécula de frutose continua a apresentar a função química álcool. Se possui o grupo cetona e o grupo álcool, nós podemos classificar a frutose como um poliálcool cetona ou simplesmente como cetose. Assim como a molécula de glicose, no meio ambiente, em solução aquosa, nós vamos encontrar a molécula de glicose em sua fórmula cíclica. A molécula de frutose, assim como a molécula de glicose, tem função energética. Tem um papel muito importante durante a glicólise na sua forma fosforilada. A molécula de galactose também é um monossacarídeo com 6 carbonos, ou seja, é uma hexose, porém diferente da glicose e da frutose. Lembrando que a glicose ela é uma aldose e a frutose é uma cetose. A molécula de galactose ela é muito parecida com a molécula de glicose. O que diferencia basicamente essas moléculas é a posição de algumas hidroxilas. A galactose também é um poliálcool-aldeído, também é uma aldose, assim como a molécula de glicose. E também como os outros monossacarídeos, em meio aquoso, essas moléculas se apresentam em sua forma cíclica. Pentoses são monossacarídeos caracterizados por possuírem 5 carbonos em sua composição. A ribose é um açúcar, é um monossacarídeo encontrado em moléculas de RNA. Outra pentose importante é a desoxirribose, encontrada em moléculas de DNA. A ribose e a desoxirribose diferem-se entre si pelo fato da ribose possuir um átomo de oxigênio a mais do que a desoxirribose. Os disacarídeos são carboidratos formados por 2 moléculas de monossacarídeos ligadas através de uma ligação glicosídica. A glicose, frutose e galactose são os principais monossacarídeos formadores de disacarídeos. 2 moléculas de glicose ligadas entre si através de uma ligação glicosídica origina um disacarídeo conhecido como maltose. Se o disacarídeo for formado por uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose, esse disacarídeo será sacarose, que é o carboidrato de transporte dos vegetais.
Daí a importância de parte da glicose produzida na fotossíntese ser convertida em frutose. Agora, se a união para formar o disacarídeo for de uma molécula de glicose mais uma de galactose, o disacarídeo formado será a lactose. Para saber mais sobre lactose, sacarose e maltose, clique no card aqui em cima. Os polissacarídeos são carboidratos formados por vários monossacarídeos ligados entre si através de ligações glicosídicas. O principal monossacarídeo formador de polissacarídeos é a molécula de glicose, que pode se ligar a outras moléculas de glicose, formando diversos polissacarídeos diferentes, como é o caso da celulose. Está presente formando a parede celular de células de algas e de vegetais. Outro polissacarídeo importante produzido pelos vegetais é o amido, que pode ser encontrado de duas formas diferentes, a amilose e a amilopectina. A amilose e a amilopectina são formas de amido que são armazenadas em tecidos localizados nas raízes e no caule do vegetal. Raízes e caules são órgãos importantes para armazenar conteúdos energéticos dos vegetais. O amido é uma importante reserva energética para os vegetais. Nos animais, nós podemos encontrar o glicogênio, que também é formado por várias moléculas de glicose. O glicogênio ele é produzido através de um processo chamado de glicogênese. Glicogênese é a gênese, é a produção de moléculas de glicogênio. Esse glicogênio ele pode ficar armazenado no músculo como reserva energética para um trabalho muscular e também pode ficar armazenado no fígado, que é uma boa reserva energética para períodos entre refeições. No caso, quando nós estamos em jejum, os glicogênios localizados no fígado podem ser mobilizados através de um processo chamado de glicogenólise, assim como no músculo, para fornecer glicose às células. No caso do músculo, o hormônio responsável por estimular a degradação do glicogênio e nos fornecer glicose é a adrenalina. No caso do fígado, o hormônio que age no intervalo das refeições, informando ao fígado que o glicogênio precisa ser degradado para liberar glicose e normalizar a glicemia, é o glucagon. O polissacarídeo importante é a quitina. Formada por várias moléculas de N-acetil-glucosamina, a quitina está presente formando o exoesqueleto de artrópodes. Esse exoesqueleto funciona como uma proteção e sustentação externa para esses animais. Porém, esse exoesqueleto não acompanha o crescimento do animal, e esse animal, de tempos em tempos, precisa fazer uma equidise, que é uma muda. Só que a equidise é uma muda orientada por um hormônio artrópode chamado de equidisona. Durante a muda, descarta-se o exúvio, que é o exoesqueleto antigo, e durante o processo de crescimento, o animal produz um novo exoesqueleto. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Acompanhe também as nossas redes sociais.